falar do serviço da autoridade, primeiro pegar o conceito de autoridade na Sagrada Escritura e depois o documento, né? Que é esse serviço da autoridade, da obediência, que é um documento um pouco mais antigo, né? Mas é muito atual, tá? Então vamos pegar Marcos 10:35. O Evangelho de Marcos, ele se estrutura na sua parte central, na profissão de fé de Pedro, e em torno dela os três anúncios da paixão. E depois do terceiro anúncio vem essa passagem aqui que nós vamos ver, de pedir sentar à direita e à esquerda, né? E logo depois vem cego de Jericó, que o cego de Jericó ele sempre precede a entrada de Jesus no templo, a ida de Jesus, porque Jericó fica na base para poder peregrinar para Jerusalém. Então o cego de Jericó representa cada um de nós que somos cegos mesmo perante o Cristo que morre e ressuscita, né? A gente não compreende esse sofrimento. E aí precisamos de um milagre de Deus para poder entender. Então, essa passagem aqui, que é exatamente sobre autoridade, fica neste ponto, antes da ida de Jesus para Jerusalém e depois dos três anúncios da paixão. Então, vamos lá. Marcos 10:35. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos e os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? É sempre aquela visão do Messias glorioso, né? O Messias glorioso que Pedro, em Mateus 16, não aceita quando Jesus fala que vai para o sofrimento e para a cruz. E Jesus vai falar: olha o que você está falando. É a carne que está falando, não é o meu Pai que está falando em você. Ele tinha acabado de falar que, quando Pedro proclama a sua filialidade de Deus, não, isso daí não veio da carne e do sangue, mas veio realmente do Pai. Agora, quando ele fala assim, isso daí vem vindo da carne. Por quê? Porque a visão do Messias glorioso. Quem se sentasse na mesa do Messias ia tomar o cálice, mas um cálice festivo. Esse cálice aqui que Jesus fala é o cálice da ira de Deus. O serviço da salvação dele é assumir, como está em Isaías 52:12, 53:12, é assumir a nossa fragilidade, o nosso pecado. Então isso é beber o cálice. Por isso que ele vira para os 2: vocês sabem o que vocês estão pedindo? É óbvio que eles não sabiam o que eles estavam falando. É óbvio. Eles não sabiam o que eles estavam falando.
Aqui em outro evangelho vai colocar que eles mesmo pedem, né? Aqui vai colocar, vai colocar a mãe, aqui fala que é a mulher do pai, quer dizer, obviamente a mãe dele, para atenuar um pouco isso, né? Para mostrar, não é, sabe? Os outros 10 se indignam, não é porque eles concordam com Jesus, não. É que eles também queriam o lugar também, né? Então, como vocês podem pedir algo que nós queremos também, né? Porque é algo extremamente humano. Então, dos 12 não salva nenhum. Todos têm essa índole de sentar à direita e à esquerda no reino de Deus. Isso está dentro deles, tá? No reino messiânico, o que acontece? Jesus quer substituir esse processo de sentar à direita e à esquerda para mandar, para servir. Então, quando se fala repetidas e repetidas vezes que a autoridade é serviço, e o serviço da autoridade é a unidade e o crescimento da comunidade na qual ela está, não é algo inventado. Isso é algo que vem daqui. Vem exatamente daqui. Aquele que quer realmente ser o primeiro, e em grego arré, que depois aí vem essa coisa do poder, quem quer mandar, em primeiro lugar tem que servir. Então isso daí é algo que tem que marcar aquilo que é da igreja, porque é vontade do Senhor, é a vontade de Jesus isso, tá? Aí Jesus vai falar, chamando-os, disse, sabeis que os governantes das nações, os governadores dos povos as dominam. Essa palavra no grego é katakyriosin. Kyrie é o Kyrie que a gente fala na missa, Senhor. Então é se assenhorear, mas essa palavra muitas vezes no Antigo Testamento é atribuída a Deus. Kata é de cima para baixo. Então é aquela coisa, dominar é o quê? Eu quero me assenhorear para dominar mesmo. Quer dizer, para ser senhor dessas pessoas, tá? Colocar então sob o domínio, manter a sujeição. E que os maiorais exercem a autoridade sobre eles. Essa autoridade que está aqui, ela é muitas vezes essa coisa de também dominar. Não vai ser aquela que quando vai falar de Jesus, ele tinha uma autoridade não como dos escribas, que essa palavra nós vamos chegar lá. Porque ela forma aqui que a mesma coisa, esse kata está aqui, é de cima para baixo. Então eu quero impor a mim mesmo sobre você, tá? Não é assim entre vós. Entre vós não seja assim. Então esse aqui soa como um mandamento mesmo. Se a autoridade no mundo ela é exercida dessa maneira, entre vós não deverá ser assim, tá? Aí vem começa aquela figurar, então é democratismo, então cada um faz o que quer. Não é. É a autoridade no nome de Jesus, como ele, mas sempre na dimensão de serviço. E isso daí nós vamos ver. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem vos tornar grande entre vós será o que vos sirva. Essa palavra é diaconia, que é a mesma palavra que se usa hoje para a ordem diaconal. É diaconizar, é servir. É levantar poeira no original da palavra, é levantar poeira porque ele serve tanto que levanta até poeira. A etimologia da palavra no grego é essa daí, tá? Então, não é essa autoridade que Jesus quer. Então, que isso fique claro para nós. Se não é essa autoridade que Jesus quer, qual é a autoridade que Jesus quer de nós? Então, essa é a palavra agora que nós vamos pensar. Em Mateus 10, 11, tendo chamado os seus 12 discípulos,
Deu-lhe Jesus a autoridade sobre os espíritos imundos para que os expelissem e para curar toda sorte de enfermidade, de doença e enfermidade. Então, primeiro, ele chama aqueles que ele quer para dar autoridade. Então, primeiro, é Deus quem chama. Claro que nós temos nossos canais para ver a vontade de Deus, porque tem capítulo, tem conselho, tem toda essa estrutura. Essa estrutura é feita para reverberar a voz de Deus. É assim que funciona, tá? Então, primeiro, tendo chamado, é Deus quem chama. Segundo, deu-lhes. A autoridade é graça de Deus e a gente tem que pedir isso. Quer dizer, quantas vezes a gente em paróquia, por exemplo, chega naquelas situações em que fica uma situação meio fechada, que a gente não sabe o que fazer, tem que pedir a luz de Deus para saber, que o Senhor nos dê a autoridade para saber o que fazer, tá? Porque a autoridade ela tem que servir, mas ela tem que tomar decisões, né? Não existe decisão que agrade todo mundo, tá? Eu sempre brinco isso nas aulas, porque o pároco é o homem do não. E o vigário é o homem do sim. Tá? Por quê? O pároco é que manda, né? O vicários é vice, é que faz as vezes de, né? Ele tem que tomar decisões. Mas nem Jesus tomou decisão que agradou todo mundo. Quando você fala o sim para uma situação, você está falando não para outras várias. Sempre a proporcionalidade de não é maior do que um sim. Por exemplo, nós saímos de casa e falamos sim para a vida religiosa. Quantos nãos nós não falamos para vir para cá? Né? Quantos casamentos, empregos, situações, outras, a gente falou não. Só que a gente não raciocina sobre isso. Só que o que a autoridade faz? Isso nós fizemos, né? Só que o que a autoridade faz? Ela fala esse não, ou esse sim, para uma outra pessoa. Tá? Agora, o peso é grande? É, mas a gente tem que rezar e ter a consciência. É Deus quem dá a autoridade. É Ele quem dá. Tá? Porque senão a gente fica louco. A gente fica maluco. E de autoridade sobre espíritos imundos e aí, no caso, as doenças. O bonito é a palavra, para mim, que nós vamos ver a palavra no latim, que depois vem a nossa autoridade, né? Que vem de audere, mas no grego ela é muito mais bonita. Ela é bonita mesmo. É exousia. Ex é como na nossa língua portuguesa. Ex-presidente, ex-senador, o que é ex? Que ele está fora. Fora, certo? Usia vem do verbo emi, no grego quer ser. Então, o que é autoridade? Botar para fora o meu ser. Quando você fala não, e aí está em Romanos 14, né? Que a gente sabe que a gente vai ser condenado pelas decisões que a gente toma. E tanto as decisões pela própria vida como a decisão. Isso daí é claro. Porque pensa bem, se você pecou matando alguém, você não foi, eu vou matar aquela pessoa. Não. Tem todo um processo. Por isso que Jesus vai falar, o que mancha o ser humano não é a comida que entra, é as decisões que saem. É do coração humano que vem assassinatos, adultérios, e por aí vai. Então, por isso que São Paulo, na briga entre fracos e fortes ali, ele vai falar, toma cuidado com a decisão que você toma. Por quê? Porque é a nossa decisão que vai nos condenar ou vai nos dar a graça de estar na presença de Deus. Então, essa decisão, o que é uma decisão? É um processo do meu ser. O não que eu estou falando para alguém aqui brota da minha convicção. Só que convicção você não forma em 2 minutos.
Convicção você formou sua vida inteira. Tá? Roubar é errado. Você não aprendeu ontem que roubar é errado. Você aprendeu desde criança, quando uma mãe falava, onde você pegou isso? Foi lá na casa do Joãozinho. Mas quem que te deu isso? Foi o Joãozinho. Ele pediu para a mãe dele. Eu não sei. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Não era assim? Por quê? Isso vai criando na cabeça da criança ética, convicção. Do quê? Limites. Então, quando você fala um não ou um sim, porque tem um sim e tem um não. Quando você fala um não ou um sim, ele está enraizado em todo o seu ser, em toda a sua estrutura de convicção, que foi formada durante todos os anos da tua vida, que vem desde o ventre materno. É assim que funciona, todo e qualquer ser humano. Só que a gente é machucado pelo pecado. Então, o processo sempre tem que ser revisto. Por quê? Porque a gente pode tomar decisões com segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª intenção. Mas qual é, e aí no nosso caso, qual é a decisão correta? Aquela que é para o bem da pessoa, para o bem da comunidade e para o louvor de Deus. Se tem problema numa desses três... Repete, por favor, para mim. Mas é o bem da pessoa. Por quê? Você não vai mandar uma irmã que tem, por exemplo, um problema grave para o meio da África e Moçambique. Você vai matar a irmã. Então, é para o bem da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, você vê o bem do instituto. Porque também, se for considerar todo mundo, ninguém faz nada. Então, precisa ver o bem da pessoa, o bem do instituto. Mas o que converge isso é Deus, né? Porque essa decisão tem que ser por vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Então, tem que ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas comer e beber também é decisão. Por quê? É uma decisão sua pegar um copo de água e beber. Como é decisão sua fazer jejum. Como é decisão sua comer um frango inteiro. Então, é sempre decisão. E essa decisão sempre tem que referenciar Deus. Essa é a dor da gente como superior. Porque você tem que equalizar tudo isso, né? Você tem que ver algo que equilibra e ver o bem de tudo isso. Por isso que não é fácil mandar. Por isso que não é fácil tomar decisões. Né? Então é exousia. Eu tenho que colocar aquilo que eu sou para fora. Se eu estou falando não, ou se eu estou falando sim, ele tem que ter raiz na minha convicção. Eu não posso falar sim para isso daí em paróquia eu faço isso, né? Vai ter tal coisa, se eu falo sim para uma pessoa, eu tenho que falar sim para as outras pessoas que pedem a mesma coisa. Se eu começo a fazer assim, vamos dizer, padrinho, madrinha, que dá sempre esses problemas em paróquia. Não, para fulano eu permito que seja amaziado padrinho. Para cicrano eu permito que seja de outra religião, ou até de espírita, seja lá o que for. Não, mas para você não. Para você eu quero que seja casada. Mas por quê? Porque eu quero que seja assim. Aí, problema. O padre Gilberto falava isso daí, ele sempre falava, eu não quero ser discricionário. Discricionário é o quê? Você começar a tomar decisão pelo teu querer. Eu quero para esse, para esse, mas não tem fundamento nenhum. Não tem razão nenhuma. É só pelo meu querer, pelo meu voluntarismo. Então essa decisão está com problema. E aí você vai colher os frutos disso, né? E qual é o fruto disso? Perda de autoridade. Porque aí as pessoas começam a falar o quê? Não, mas para ele pode, para mim não, né? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é a pulga que já foi para trás da orelha e começou.
Isso não quer dizer que quando você toma uma decisão coerente, você não vai sofrer. Então a gente está cansado em paróquia falar não para tal realidade. O que a pessoa fala? Então eu vou para outra paróquia. Vai. O que eu vou fazer? Tem outros padres que fazem. Vai. Tá? A gente tem que arcar com as decisões que a gente toma, mesmo se doa. Mas quando toma a decisão, ou sim ou não, meu ser tem que estar ali. Meu ser tem que estar ali. Vendo sempre o bem da pessoa, o bem do instituto e a glória e o louvor de Deus aí. Deu para entender? Tá? Você pode soletrar que dizia EXUSA? EX, não, o U. Porque o U em grego se pronuncia como U. Então põe EXOUSIA. Pode colocar dessa forma. Exousia, tá? Exousia. A moral paulina está em 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma, tá? Pode parecer estranho para vocês, eu não sei que tradução vocês têm para esse permitido aí, mas esse tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, e eu não me deixarei escravizar por coisa alguma, é a mesma palavra. Vocês podem ler dessa forma. É claro que na língua portuguesa isso fica muito feio, né? Mas pode ler dessa forma. Tudo me é autorizado, mas nem tudo converge para o meu bem. Tudo me é autorizado, mas eu não vou me deixar escravizar no sentido de quê? De que essa autoridade de outro me tome por mim, me domine, tá? Então, tudo me é permitido, mas nem tudo é para o meu bem. Então, todo momento cristão é assim. Ele tem que raciocinar e pensar, o que eu vou decidir agora que é convergente para o bem. Então, é por isso que não é fácil ser cristão. Porque o jogo de São Paulo é o jogo da liberdade. Então, não existe autoridade dentro da Igreja Católica que não possa saber lidar com liberdades. Que se não souber lidar com seres humanos livres, você está perdido. Ainda mais na sociedade que nós estamos hoje, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. E aí a palavra, né? Autoridade, né? O que é autoridade? Direito ao poder de ordenar, de decidir, isso está no dicionário, tá? De atuar, de fazer obedecer. Então, é decidir, tá? No latim, a autoridade é augere, tá? Augere é aumentar, fazer crescer. E é bonito isso, né? Quer dizer, uma outra faceta de autoridade eu, quando tomo uma decisão, é sempre para fazer o outro crescer. É sempre para fazer aquela pessoa crescer. Como está lá no final de Lucas 2, em dar sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Se Jesus foi assim, nós também sempre temos que ter uma intenção de crescimento para a pessoa. De que aquela pessoa cresça na fé, aquela pessoa cresça na graça, aquela pessoa cresça no corpo. Ah, mas já tem idade. O crescer no corpo é o quê? A pessoa é diabética, né? Então, todos nós aqui temos que lutar com a nossa saúde, né? O superior tem que falar, escuta, irmão ou irmã, você é diabético, escuta, às vezes você está comendo 1 quilo de açúcar por dia, você vai morrer. Então, isso é tomar decisão em torno do quê? Do crescer, do corpo. Por que Deus nos deu um corpo? É um instrumento do nosso servir. Você não pode servir sem corpo. Aí nós estamos no céu já. Tá?
Então, aí eu tenho que cuidar da máquina, né? Eu tenho que cuidar da ferramenta que Deus me deu. Agora, se o irmão não está cuidando, o irmão não está cuidando, aí a gente precisa, vamos lá, com paciência, vai falar, mas tem que lidar com isso. Então, idade, sabedoria na Sagrada Escritura não é inteligência e cultura, viu? Sabedoria na Sagrada Escritura é saber decidir. Saber decidir, tá? E graça, né? Que é a área espiritual. Eu tenho que ajudar aquela pessoa a crescer em Deus, tá? Agora, nós temos duas palavras, né? Que é autoridade e autoritário, né? Eu gosto sempre de ir na etimologia para a gente poder entender, né? Quando a gente fala dade aí, a autoridade, que é a nossa palavra aí, esse sufixo na nossa língua portuguesa, que vem do latim, né, que é etas, né, é sempre formar substantivo que expressa a ideia de estado, situação ou quantidade, né? Por exemplo, identidade, né? Por exemplo, maldade ou bondade é aquilo que é intrínseco bem ou intrínseco mal. Autoridade é algo que vem do meu ser. Eu tenho isso em mim. O ário autoritário é relativo a. O que quer dizer isso? Quando eu, de fora, eu quero pensar na autoridade. Tradução. É o famoso clericalismo que o Papa Francisco sempre fala. A pessoa que quer ser bispo não é para, como vai dizer São Gregório Magno, para sofrer o martírio, né? Ela quer ser bispo pelo poder em si. Pelo poder em si. Então, primeiro, a autoridade é dada por Deus. Se é dada por Deus, eu vou exercê-la conforme foi dada a mim, tá? Agora, quando eu começo a abusar é usar demais. Quando eu começo a pegar aquela autoridade e transformá-la em relativo à minha vida, eu sou isso daí e vou usar da hora que eu quero e como eu quero, e eu começo a usar de fora. Dá para entender o que eu estou falando? Não vem de dentro. Tem um ditado chinês que fala assim: autoridade, todas as vezes que você a usa, você a perde. O que quer dizer isso? A autoridade, ela se coloca por si. Quando tem que ficar evidenciando o tempo todo quem manda aqui sou eu, tem problema. Pode estar o problema na pessoa, o problema no súdito também. Isso é óbvio, na história da igreja tem que fechar mosteiro por causa disso. Mas a gente tem que parar e refletir. Porque o natural da vida religiosa é o quê? A obediência, e aí no caso São Bento sem demora, mas que seja natural, intrínseca, e a autoridade da mesma maneira intrínseca. Quando tem que ficar lembrando o tempo todo, tem algum problema. Ou no que manda, ou no súdito, ou nos dois. Não é verdade? É assim que funciona. Tá? Por isso a regra de São Bento ela é muito interessante. Ela começa falando da regra e tudo mais, depois vai falar do abade. Depois ela vai discorrer sobre liturgia, sobre isso, sobre aquilo, e ela termina falando do abade. E o abade sempre vai fazer falar da autoridade o que na regra de São Bento? É sempre aquilo. É muito difícil ser abade. Abade é pai, porque você tem que lidar com temperamentos diversos. É muito difícil, porque você vai corrigir, ele fala assim, cuidado para não raspar o vaso, para tirar a ferrugem, e com tanta força que você quebra o vaso. Então tem que saber. Não é isso o problema sempre? Que pesa fazer isso o tempo todo. Mas quanto mais a gente vai consciente disso, mais fácil vai sendo. Tá? E a gente vai pedindo para Deus a graça de nos purificar. Purificar de apego ao cargo. Purificar de narcisismo, purificar de autoritarismo, purificar
dessas coisas. Deus vai purificando, na medida que a gente vai rezando para isso. Tá? No documento, é engraçado que ele começa, Facientuam Domini requiram, quer dizer, a tua face, Senhor, eu busco. Por que começa dessa maneira, né? Porque a face de Deus é relacionar-se com Deus. Sempre quando a gente toma uma decisão, é para fazer a vontade de Deus. Seja ela pequenininha, ou seja ela a decisão fundamental da nossa vida. Então, essa busca de Deus é uma das marcas da espiritualidade da Sagrada Escritura. Quem tem muito isso, que isso fica bem evidente, é o livro de Crônicas, que é uma releitura dos livros dos reis de Israel. E lá vai sempre falar assim, fulano foi rei, ele se deu mal porque não buscou a Deus. Fulano se deu bem, ele se deu bem porque ele buscou a Deus. Então, nós é essa busca de Deus o tempo todo. E no exercício do cargo, não é diferente. No exercício do cargo também é essa busca da vontade de Deus e de tudo aquilo que ele representa, tá? Por isso, na primeira parte, congregados para a consagração e busca da vontade de Deus, para que livres possamos servi-lo em santidade e em justiça, tá? Quem que procura, então, o Deus verdadeiro? A obediência como escuta. A obediência, antes de tudo, uma atitude filial. E essa obediência é o único caminho que dispõe da pessoa humana. A obediência é o quê? É a arte de ouvir a voz de Deus na voz do superior. Só que o superior sempre tem carne. Nós nunca tivemos um superior anjo, e nem um santo que desceu do céu. Do Papa Francisco até o superior ou a superiora da Casa Apostólica, olha o tamanho de fio que emenda uma coisa na outra. Ali tem bispo, tem CRB, tem CNBB, tem um monte de coisa. E aí a arte do quê? Ouvir a voz de Deus em tudo isso. Esse ouvir a voz de Deus é ajudar o súdito a ouvir, tá? Todo mundo, ainda mais com formação, tem que ajudar a pessoa a ouvir a voz de Deus, tá? E o superior aprender também a ouvir, e ouvir a realidade, ouvir os superiores maiores que ele, e ouvir a igreja, tá? Os problemas que a gente tem em comunidades por aí que fecham, você sabe muito bem disso, que dá problema, dá confusão, é o quê? É a mentalidade de seita. O que é a mentalidade de seita? Se fecha, ecclesiola em eclésia, em latim. Quer dizer, eu sou uma igrejinha dentro da igrejona, me fecho, só nós somos os bons, ninguém presta, tá? Começa a idolatria de autoridade, começa a idolatrar a autoridade, e a autoridade insufla essa idolatria, começa a fazer isso, começa a virar seita. Aonde vai parar isso? Vai parar no inferno. Vai morrer. Por quê? Porque isso não gera vida. Vai morrer. E é o que a gente vê, não só no mundo católico, mas no mundo protestante, essa seitaiada que tem por aí. É muito difícil isso. É muito difícil. Tá? Quer dizer, teve que agora, isso eu estou falando porque é notícia na televisão. Foi 12 minutos de reportagem. Quer dizer, você proibir uma criança ou um adolescente de falar com pai e mãe, o que o delegado falou, isso não viola, não quero nem saber se evangeliza ou não. Isso viola a lei brasileira. Você não pode fazer um negócio desse. Sabe? Então, isso é uma mentalidade que não pode estar no nosso meio de jeito nenhum. Porque esse fechamento, por esse diálogo, o esforço de diálogo o tempo inteiro com a igreja, com as pessoas, com todo mundo. E assim, o tempo todo. Cansa? Claro que sim. E muito. Mas é assim que se obedece.
A gente tem a mania de ver que a obediência nos infantiliza, é o contrário. Quanto mais se aprende a ouvir Deus na boca das pessoas, mais você é maduro, mais você amadurece. Tá? Quanto mais você é vaca de presépio, escuta sem questionar, sem nada, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, lá na frente vai dar problema. Lá na frente vai dar problema. Tá? Agora, o rebelde sem causa também é problema também. Então, o nosso esforço é sempre ouvir a voz de Deus. E o superior deve ensinar. Por isso, o mandamento é, que Deuteronômio 6,4, ouve Israel, a gente tem que aprender a ouvir. Jesus em Lucas vai falar assim, presta atenção no modo como vós ouvis. Será que a gente está ouvindo direito? Será que a gente aprendeu a ouvir direito? E primeiro ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ir purificando o modo como a gente escuta. E quanto mais você aprende a obedecer, aprende a lidar com a realidade, mais você vai saber e conseguir mandar, tá? A frequência cotidiana amorosa da palavra de Deus educa o descobrir os caminhos da vida, né? É sempre uma experiência de autoridade. Obedecer a Deus significa entrar em outra ordem de valores e não o valor do mundo, né? Vocês vão em carreira de empresa, tem pessoas que fingem durante anos para conseguir um cargo e a hora que consegue e vai passando em cima de todo mundo, sem ninguém perceber. A hora que consegue, aí ninguém segura. Então, conosco não deve ser assim, tá? Por isso, segmento de Jesus, aquele que foi o filho obediente, então nosso modelo é Jesus, que foi obediente até a morte de cruz, né? Essa obediência, ela passa por mediações humanas, como a gente falou. Essas mediações comunicam exteriormente a vontade de Deus. Não há de ser reconhecida nas vicissitudes da vida e nas exigências próprias da vocação específica, mas se exprimem também nas leis que regulam a vida social e nas disposições daqueles que foram chamados a guiá-las. As pessoas consagradas são chamadas ao seguimento de Cristo, obediente, num projeto evangélico carismático. Lembra que está nas Constituições que o superior manda e nós obedecemos sempre dentro da Constituição e das normas que brotam dela, tá? Porque senão vira algo que começa a enlouquecer as pessoas. E antes que venha a pergunta, que é a pergunta, o livro Obediência do Padre Lourenço Kirsch, que morreu agora um tempinho atrás, que escreveu a Teologia da Vida Consagrada. Morreu? Ele faleceu. E aquele livro é fantástico, né? E ele escreveu um livro sobre obediência. Vocês sabem que dos 3 votos, o mais complicado na reforma do concílio foi o da obediência, tá? O da castidade tem problema? Tem problema, tanto a coisa da pedofilia, essa coisa toda. Porém, a castidade, ela tem ajuda de outras instâncias, como a psicologia, por exemplo. Então, ajuda no autoconhecimento e ajuda a lidar com isso. Pobreza, vai passando de crivo em crivo e a gente vai encontrando os caminhos da pobreza. A obediência entrou no quê? Veio de uma obediência simplesmente cega, como era antes do concílio, cega, angélica, porque não considerava a humanidade das pessoas, tá? E passou para o democratismo, que é a famosa obediência dialogada. E que no final virava obediência dialogada. Eu dialogo para fazer a minha vontade, né? Então era sempre assim. O Padre Lourenço falou, ele fala assim, qual o caminho? O caminho, ele falou, que é a cooperação. Esse é o caminho para chegar no meio termo. Nem numa obediência cega, nem numa obediência democratista, que não chega a lugar nenhum. Quando você vai obedecer, você vai dialogar. Isso é dentro da regra de São Bento, que se o superior mandar algo que é impossível, vai e fala com ele. Se ele afirmar, você continua.
Então já tinha lá princípio de diálogo, numa regra que no ano retrasado fez 1.500 anos, né? Mas o caminho é o quê? Essa cooperação. O que é essa cooperação? Eu vou obedecer, aí eu falei sempre do lado de quem manda, agora vamos do lado de quem obedece. Eu vou analisar e vou conversar com o meu superior, expor, mas também eu vou ver o lado do meu superior. Eu vou ter a consciência que eu sou membro de um instituto. Cooperar. Olha a etimologia. Co é junto. Operar é trabalhar. Então, eu vim para um instituto para trabalhar junto. Para fazer a casa crescer. Então, se está precisando de mim num tal lugar ou num tal lugar, eu vou, relato meu superior, minha dificuldade, ele fala, não, mas o instituto precisa de você lá. E vou analisar tudo isso e vou cooperar. E vou trabalhar para que isso seja para o bem, certo? Então, esse cooperar, ele vai dar o equilíbrio para a pessoa. O equilíbrio dentre, eu vou obedecer, mas entendo por que eu estou obedecendo. Porque eu vi, não, está precisando em tal lugar, Deus está falando que está precisando, o superior está pedindo para mim, vai ser um esforço para mim? Vai, mas eu estou vendo ali como vontade de Deus. Então, eu olho o pano todo, e não só um pedaço. E não só um pedaço. Então, isso fica uma visão do que é obedecer. Aí, a gente vai criando pessoas maduras com consciência, não só do posto onde eu estou, mas do geral da coisa, tá? A autoridade é serviço da obediência à vontade de Deus. Buscar com sinceridade a vontade do Pai. Esse é o princípio, né? A autoridade está a serviço dessa busca para que ela ocorra na sinceridade e na verdade. Aquilo que a gente falou. Sempre que, o que é a vontade de Deus aí? Vamos rezar para que essa vontade aconteça. Exige-se uma grande coerência da parte de quem guia os institutos e as comunidades. A pessoa chamada a exercer a autoridade deve saber que somente o poderá fazer se ela mesma, em primeiro lugar, a autoridade empreender aquela peregrinação que leva a buscar com intensidade e retidão a vontade de Deus. Por isso que se o súdito tem que rezar, o superior tem que rezar 2 vezes mais. 2 vezes mais, tá? Por quê? A intenção deve ser sempre a vontade de Deus, a vontade de Deus. É interessante, eu gosto muito da regra de São Bento por causa disso, porque vocês sabem, mas teve outras regras, né? Mas por que a de São Bento ficou? Porque ela é equilibrada. E vai falar lá do consenso dos maus, né? Que fala que o abade nunca pode ser eleito com o consenso dos maus. E é aquela coisa, né? Se eu colocar meu egoísmo à frente, aí vai ficar tudo perdido, né? Então, a oração vai nos colocando no nosso lugar, tá? E às vezes a gente toma decisão que a gente não gostaria de tomar. Mas fazer o quê? Deus está gritando, então eu tenho que ir atrás disto, tá? A autoridade, porém, por sua vez, deve procurar assiduamente, com o auxílio da oração, da reflexão e do conselho dos outros, aquilo que Deus verdadeiramente quer. Do contrário, o superior, a superiora, em vez de representar Deus, corre o risco de pôr-se temerariamente no seu lugar. Essa tentação sempre vai existir. E o pior é cair nela, né? A vida consagrada tem como objetivo viver simplesmente a sua autoridade e a sua obediência. Na vida consagrada, a autoridade é, antes de tudo, uma autoridade espiritual. O que é isso? A origem do nosso poder vem de Deus. Não vem de nós e não vem também de ser humano. Vem de Deus, tá? A autoridade é chamada a garantir à comunidade o tempo e a qualidade da oração, né? Então, proporcionar espaços para isso.
promover a dignidade da pessoa humana. O Dom Brazavis, não sei se vocês assistiram aquele curso para economos. Se não assistiram, assista, é muito bom. Ele deu para a CRB do Paraná. E o Dom Brazavis, vocês sabem, ele é muito aberto, né? Ele é muito aberto. E ele lida com esses problemas de autoridade o tempo todo, né? E aí ele falando de uma religiosa que teve câncer no seio, e a superiora, ele é o prefeito da congregação para os religiosos de vida consagrada. Na frente dele, ela falava, não, essa mulher está fingindo. Ele falou, mas escuta, você não está vendo que ela teve... Ah, não, ela tá vendo. Ele pegou a mão dela, põe a mão aqui, e colocou. Mas ele falou, mesmo assim, ela permaneceu no pensamento dela. Aí, gente, não dá, né? Aí não dá. Tá? Então, aí a coisa fica muito difícil, né? Tá? A autoridade é chamada a infundir coragem e esperança nas dificuldades, né? Mas sempre com consciência, né? Não um otimismo vazio, mas esperança cristã, né? Manter vivo o carisma da própria família religiosa. Acho que não precisa nem entrar muito nisso, né? Então, nós falamos louvor de Deus o tempo todo. Então, sempre tem que... O superior é o primeiro a zelar por isso, tá? Aquilo que o Padre Gilberto falava, tá aqui na letra F, né? A autoridade é chamada a manter vivo o sentire com a eclésia, o sentir com a igreja. Então, essa é ser católico, né? E a gente tem que sempre cultivar isso, por isso o batismo e a pertença à igreja deve ser trabalhada como fator de identidade, né? O sentir com a eclésia que brilha nos fundadores e fundadoras implica uma autêntica espiritualidade de comunhão. Então, o superior, ele é artífice de comunhão, tá? Então, ele vai dar um tempo aqui para certas coisas, ele vai falar ali certas coisas, ele vai chamar atenção aqui, vai calar a boca ali, porque tem que dar tempo ao tempo. Então, é sempre essa coisa daquela vara equilibrando o tempo todo, tá? É chamado a acompanhar aí a formação permanente, tá? O código recorda que o superior religioso ele é chamado, antes de tudo, a ser o primeiro obediente. Tá? Então, acho que só reforçando aquilo que a gente falou. Tá? Repete exatamente o evangelho que nós lemos aqui. Solicitude pastoral. A autoridade é essencialmente pastoral, uma vez que pela própria natureza está em função da construção de vida fraterna. Tradução, que é um termômetro para ver se uma comunidade presta ou não. Ela é igreja católica, ela vive a comunhão. Agora, caminho sinodal, né? Que é a mesma coisa que comunhão. Então, estão caminhando junto, tem diálogo, tem acolhimento, tem essas coisas todas, tá? Então, é um resumo daquilo que a igreja deve ser. Uma comunidade religiosa devia ser assim, tá? O serviço da escuta. A escuta é um dos ministérios principais do superior, para o qual ele sempre deveria estar disponível. E não é isso que dá mais cansa, né? Ficar escutando, ficar escutando, ficar escutando, mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho, tá? Quem preside deve recordar que quem não sabe escutar o irmão e a irmã, não sabe escutar tampouco a Deus. Então, lembra lá que o Padre Gilberto falava, Deus me deu o dom de escutar pessoas, né? Então, a gente tem que pedir muito esse dom da escuta e escutar coisas que a gente, como São Gregório Magno fala. Tem hora que não dá, né? Mas que eu vou fazer? Vamos carregar a cruz disso, né? Tá? Criação de um clima favorável ao diálogo, à partilha e à corresponsabilidade. Então, essa cooperação, essa corresponsabilidade, que é a chave, hoje, que aqui é o próprio documento vai dizer. Eu sou corresponsável com o Instituto.
Eu sou corresponsável com a formação. Tá? Eu sou corresponsável com tudo isso que está acontecendo. E a gente fala assim, exatamente que a gente é corresponsável. Tá? Solicitação de contribuição de todos com as coisas que são de todos, né? Então, envolver o todo aí não é fácil também. Discernimento comunitário, como fazer? A determinação a nada buscar além da vontade de Deus. Então, esse é o princípio. A disponibilidade para reconhecer em cada irmão e irmã a capacidade de acolher a verdade e também de dar a verdade. São Bento fala que eu deveria ouvir até o último noviço, né? Porque às vezes Deus manda o mais novo, ou manda um visitante de fora, um monge que visita, porque quem sabe Deus não está querendo falar através dele. Então esse serviço da escuta é o tempo todo e em todas as instâncias, né? Atenção aos sinais dos tempos, né? Isso a gente já falou aqui outra vez quando falou de formação, mas repito, quer dizer, olha como estão as vocações hoje. E vão ficar pior. Então, não tem cabeça de igreja. E a gente tem que criar isso aí o tempo todo. Então, a gente tem que ler sinais dos tempos. São pessoas que vivem 24 horas por dia em celular. São pessoas, no meu tempo falava que a babá era a televisão. Hoje, acabou, né? A televisão não influencia muito mais em nada. Tá? Agora o celular é... Mas então, eu estou falando aqui só um exemplo. A gente não pode fingir que não está acontecendo nada, né, gente? Então, se está a tempo, cansa, mas tem que estar atento aos sinais dos tempos o tempo todo. O tempo todo. Tá? Liberdade frente a preconceitos, ao excessivo apego às próprias ideias, esquemas, percepção rígido ou distorcido. E aí sempre, todo mundo está reclamando, então será que eu estou errado? Então vamos ver, né? Coragem de motivar ideias e posicionamentos pessoais, liberdade para a pessoa se expressar. Firme propósito de manter sempre a unidade, que é construída, tá? Que é construída. Enfim, encerrando aqui, o superior encoraja a assumir a responsabilidade e as respeita quando assumidas. O que é isso? O Padre Gilberto, ele na primeira de 94, e aí em vista à missão, a gente obedece em vista da missão, né? Então a obediência é sempre para fazer a igreja crescer, mas tem aquele princípio da subsidiariedade. O que é isso? Cada sede vai mandar na sede própria. E aquilo que não compete vai subir. Por quê? Lembra lá de Moisés? Moisés queria atender todo mundo. O sogro dele falou, escuta, você vai morrer desse jeito. Então criou chefe de 10, chefe de 100, chefe de 1000. Então um vai levando para o outro. Casa apostólica, o que dá para resolver lá, nós temos uma estrutura já, de constituição e diretório. Se dá para resolver lá, para quem tem que levar para o superior, aonde vai botar o quadro na parede? Não tem cabimento um negócio desse. Né? Então, aqui, isso o Padre Gilberto falava, subsede. Aquilo que a sede embaixo dá para resolver, resolve. Aquilo que é preciso subir, sobe. Por exemplo, o escândalo. Né? É óbvio. Mas não ficar num centralismo louco, porque não vai adiantar. E não é vontade. Porque aí você não forma a liderança. Hoje são alguns que dão poder, amanhã vai ser outros. Agora, como que forma a liderança? Forma a liderança na medida que as pessoas vão coordenar a casa apostólica. Tá? Aí essa pessoa um dia vira conselheira. Essa pessoa um dia vai virar a priora geral. E a gente tem que pensar no futuro o tempo todo. Subsede, tá? Mantenha o equilíbrio das várias dimensões da vida consagrada, não uma só. Então, qual é a missão, a saúde, a oração, a convivência? Então, o superior tem que sempre olhar o todo e não uma parte só. Não adianta só pegar, só todo mundo rezando, tá? Então tá ótimo. Só tá rezando, mas matando o outro, então não adianta. Então tem que olhar o todo, sempre olhar o todo, sempre ter visão de todo, né? Enfrentar as diferenças em espírito de comunhão, né?
e o famoso coração misericordioso, né? Ter sentido de justiça, né? Aquilo que nós falamos já, dando exemplo. Promove a colaboração com os leigos, né? E trabalhar essa colaboração. Diante de certas obediências difíceis, aparentemente até absurdas, pode surgir a tentação da desconfiança, inclusive do abandono. Eu vou embora. O que o documento diz? Nos vem assim recordando que o amor e a comunhão representam valores supremos, aos quais são submetidos também o exercício da autoridade e da obediência. Deve-se reconhecer que é compreensível haver, por um lado, certo apego a ideias e convicções pessoais, fruto da reflexão e da experiência e amadurecida com o tempo, e é também boa coisa o procurar defendê-las e levá-las adiante, sempre na perspectiva do reino, um diálogo sincero e construtivo. Por outro lado, não se há de esquecer que o modelo é sempre Jesus de Nazaré, que mesmo na paixão pediu ao Pai para cumprir a sua vontade, tá? Objeção de consciência, aqui é um texto comprido que eu não vou ler, mas, eu não vou porque objeto da minha consciência, mas escuta, objeção de consciência tem que ter base. Sabe o que é objeção de consciência, né? Objeção de consciência isso vai contra as minhas convicções, então eu tenho que falar não. Ótimo. Você pode falar que isso vai contra a sua consciência e tem que falar não. Mas escuta, você não precisa revelar o seu fórum interno, mas tem que dar uma justificativa, né? Tá? Porque senão não dá. Porque usar a objeção de consciência só para fazer o que quer, aí fica difícil, né? Tá? Fica difícil. Obedientes até o fim. Se a vida do fiel e toda a busca de Deus, cada dia da sua existência, torna-se então um contínuo aprender a arte de escutar. Porque a obediência, nós vamos aprendendo a obedecer a vida inteira, até chegar o último ato de obediência. Qual é o último ato de obediência? Morrer. Né? Por quê? Se adianta falar, Deus, espera um pouquinho aí que eu vou e já volto. Não... Se Deus falar, é agora. Agora, é melhor a gente se preparar para esse último ato de obediência, e a vida religiosa ela se torna uma escola de ouvir Deus, e quando chegar a nossa hora, a gente vai saber falar sim. Chegou a hora de eu ir, eu vou. Tá? Mas, por exemplo, precisa rezar muito, e a vida é um aprendizado disso. Amém?